Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, amém? Como é bom a gente cantar a bondade do Senhor. Será que em todo tempo a gente pode declarar isso que nós cantamos mesmo em todo tempo? Tu és tão, tão bom. Eu quero conversar com vocês hoje, queridos, dentro dessa temática, sorria. Você pode sorrir em todo tempo? A Bíblia fala que há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Mas eu quero dar motivos para vocês hoje, para sorrir, para você se alegrar. Porque você tem motivos para isso. E um desses motivos é que o Senhor continua sendo bom. Em todo o tempo, o Senhor continua sendo bom. E eu quero compartilhar com vocês, dentro dessa temática, duas passagenzinhas, dois trechinhos aqui do livro de Gênesis. Primeiro em Gênesis, capítulo 17, depois um trechinho em Gênesis, capítulo 18, que nós vamos aí meditar um pouquinho em cima dessa temática. Gênesis 17, versículos 15 a 17, e depois Gênesis 18, nós vamos ler aí um trechinho de Gênesis 18. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Deus disse a Abraão: a Sarai, a sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara com seus 90 anos ainda poderá dar à luz? Presta atenção no texto aí. Abraão caiu com o rosto em terra e riu. Gênesis 18, nós vamos pular um pouquinho para frente, Gênesis 18, 12 a 14. Por isso Sara, o que ela fez? Riu. Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Por acaso, quero repetir aqui, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor. Nosso coração se enche de gratidão, se enche de alegria. Obrigado pela palavra do Senhor. Deus, agora eu peço em nome de Jesus, que ela saia, Deus, saia da tela, saia do papel, saia da nossa visão. E, ó Deus, inunde o nosso coração. Que ela saia, Deus, do papel, que ela saia da nossa mente, Deus. Mas que ela possa, Deus, ser viva em nós. Torna, Deus, a tua palavra, Deus, viva na nossa vida. Fala conosco, Deus, nessa manhã. Fala com a tua igreja, Senhor. Nós queremos, ó Deus, ouvir a tua voz. Nós já declaramos aqui os nossos louvores, a nossa adoração, já declaramos aqui o quanto nós amamos, ó Deus, e queremos agora ouvir o recado que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, tira de nós toda a dispersão, tudo aquilo que pode atrapalhar, ó Deus, para que a gente não perca nada, Deus, nenhum detalhe, Deus, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, tem para o nosso coração, tem para a nossa família, tem para os nossos projetos, tem para os nossos sonhos, ó Deus. Não deixe a gente perder aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Por isso fala,
Abre os nossos ouvidos. Mas principalmente, Deus, abre o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero começar com você aqui, fazendo uma perguntinha. Você se considera uma pessoa paciente? Homens, eu não sei vocês. Eu não sei, mas você tem paciência para esperar a sua esposa se arrumar na hora de sair? Tem umas que demoram mais, outras demoram menos, né? Você fala, pastor, 2 minutinhos. Comigo é assim, 2 minutinhos. Ai, Jesus amado. Você se considera uma pessoa paciente? Daí você pode, às vezes as mulheres devem estar pensando, pastor, mas não são só as mulheres não. Você não sabe meu marido. E aí cada um tem uma história. Cada um tem uma história aí que pode dizer assim, esse momento é difícil. Esse momento eu tenho que dar uma segurada aqui, que olha. Outros podem pensar, eu sou uma pessoa paciente, mas nessa situação, pastor, está complicado. E aí eu pergunto uma coisa para você, e com relação aos seus projetos? E com relação aos sonhos, às suas empreitadas? Você tem paciência para esperar aquilo que você planejou, aquilo que você desejou, aquilo que você sonhou, para se desenvolver? Nós somos aquela geração chamada geração micro-ondas, né? Mas vamos falar uma coisa para vocês. Vamos abrir aqui o coração, gente. Vamos abrir o coração aqui. Não é muito mais gostosa uma comidinha feita ali no fogão ali a lenha, aquele negócio assim, panela de barro, vai demorandinho, vai cozinhando, aquele negócio muito mais gostoso que você botar um negócio no micro-ondas, aperta ali, você já ainda está com o dedo ali, porque você não aguenta esperar os 3 apitinhos do micro-ondas. Você quer escutar um só e você já dá um stop porque você já quer tirar e já quer comer. Às vezes a gente é assim. E às vezes na nossa vida, nos nossos projetos é assim também. Eu lembro, antes de me dedicar integralmente ao ministério, eu era empresário. Eu tinha uma microempresa, trabalhava com tecnologia, parte de infraestrutura. E no começo, gente, vou falar a verdade, a gente punha dinheiro e aquilo lá, e a gente esperava o retorno, ia atrás de cliente, toda aquela coisa, aquela loucura. Aí quando eu comecei a ganhar dinheiro, o Senhor me chamou. Quando eu comecei a ver a cor do dinheiro, eu falei assim, puxa, agora estou cheio de clientes, fechei contrato aqui, fechei contrato ali. E daí Deus chama, meu filho, você não vai logo não? Se você não for, Deus falou assim comigo, se você não for, eu vou chamar outro no seu lugar. Eu falei, misericórdia, Jesus, eu vou. Quando eu estava começando a ganhar dinheiro, daí Deus me chama ali. Mas você tem paciência para esperar os seus projetos se realizarem, se concretizarem? Talvez o mais difícil seja a gente ter paciência para aquilo que, para esses projetos, para esses sonhos que muitas vezes nós colocamos nas mãos de Deus. Projetos, sonhos que muitas vezes nós consagramos a Deus. Talvez seja difícil, que está voando aqui o negócio. Talvez seja difícil, queridos, a gente ter paciência para esperar aquilo que o Senhor prometeu se cumprir na nossa vida. Talvez seja mais difícil ainda quando Deus promete, fala assim, meu filho, eu vou pôr a minha mão nessa situação. Meu filho, eu vou intervir nessa situação. Meu filho, eu vou fazer algo novo na sua vida. E aí, muitas vezes diante dos projetos e sonhos que não se concretizam, o nosso coração vai se endurecendo, vai se esfriando. E ainda mais quando nós recebemos uma promessa de Deus, quando nós consagramos algo a Deus e entregamos para Deus, Senhor, esse projeto está nas tuas mãos, esse projeto é teu, Senhor. E aí parece que as coisas não andam,
E parece que o negócio fica enrolado, parece que não se desenvolve. E parece que daí nosso coração começa a se frustrar. Nós ficamos frustrados com a gente mesmo. Puxa, mas eu não consegui desenvolver melhor isso. Agora o problema maior é quando a gente se frustra até com Deus. Quando a gente vê que algumas coisas não avançam, não desenvolvem, não desenrolam. E parece que entra ano e sai ano e parece que nada acontece. E o nosso coração parece que começa a se esfriar diante de Deus. Existem pessoas que são frustradas com Deus, que se frustram com Deus. E aí, diante dessas dificuldades, algumas pessoas desanimam na fé, se esfriam, se tornam indiferentes. Tudo isso porque algumas coisas não acontecem no tempo que a gente quer. Você se considera uma pessoa paciente? Aí a gente pode ver alguns fatores que podem nos fazer desanimar na caminhada. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que podem nos fazer desanimar, que podem nos frustrar o nosso coração, e uma delas é o tempo, com relação à demora. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, no nosso planejado. Porque eu planejei isso, eu fiz um planejamento estratégico, daqui a 6 meses tem que acontecer isso, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, e de repente as coisas não acontecem no nosso tempo, e por conta do tempo nós acabamos desanimando, ou nos entristecendo. Outro fator que acontece é o grau de dificuldade. Quando as coisas, a gente vê que parece que o negócio está enrolado, está difícil de acontecer. Eu preciso de um parecer mais técnico aqui. Eu preciso, de repente, eu tenho uma limitação estrutural aqui. E a gente começa a ver dificuldades. E esse grau de dificuldade parece que em algumas situações até aumentam. Outros fatores que podem nos fazer desanimar: limitação pessoal. Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós temos as nossas fragilidades. Todos nós temos as nossas fraquezas. E quando a gente vê algum projeto, e que de repente a gente pensa que esse projeto é um grande projeto, e talvez seja grande demais para aquilo que a gente sabe fazer, ou sabe desenvolver, a gente começa a desanimar. Um outro fator, talvez o pior deles, que pode nos fazer desanimar, é a incredulidade. Quando a gente não crê mais, quando a gente não acredita mais que Deus pode abençoar a nossa vida, quando não acreditamos mais nesses projetos, naquela palavra, naquela direção, quando nós, muitas vezes, não acreditamos que nem Deus mesmo pode realizá-los. Talvez essa seja a pior, ou o pior fator, para fazer uma pessoa desanimar. Ela não acredita mais que Deus pode agir ou intervir nos seus projetos, nos seus sonhos e nos seus planos. Você se encaixa em alguns desses fatores? A sua vida, aquilo que você está vivendo, se encaixa em alguns deles? Vai falar assim: pastor, me encaixa em todos. Só Jesus na causa, meu irmão. Só Jesus na causa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Na palavra de Deus, nas Escrituras, nós vemos um casal. Um casal que tinha uma ordem de Deus. Eles receberam uma ordem do Senhor. Nessa ordem, Deus fala para eles: saia da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E esse casal, eles pegam e eles recebem essa ordem. Deus fala ao coração deles e eles vão. Sabe o que me chama mais atenção nisso tudo aqui? É que
Abraão e Sara, eles estavam aqui aproximadamente com 75 anos e Sara com 65. E me chama muito a atenção quando Deus fala para eles: sai da sua terra, sai, deixa tudo e vá para um lugar que eu vou mostrar ainda para você. E daí Abraão com seus 75 anos, ele sai. E eu quero fazer uma perguntinha para você. Quais são os seus planos para quando você, aqueles irmãos que já fizeram, calma aí que já vai chegar para vocês. Mas para quando você chegar aos 75 anos, quais são os seus planos? O que você planeja quando chegar aos 75? Fala, pastor. Eu quero um cantinho. Pastor, eu gosto de pescar, eu queria um ranchinho, lá com um laguinho, com um riozinho, ficar sossegadinho ali. Queria aposentar. Eu sonho em aposentar. Outro poderia falar: puxa, eu quero estar tranquilo na minha casa. Abraão, 75 anos, meu irmão. Deus manda ele sair, ele sai. Enquanto alguns estão com 60, 70 anos, aí pensando em pendurar a chuteira. Vou falar uma coisa para você: Abraão já está ali, ele pegou a chuteira que estava no armário, lá, vestiu novamente lá, e falou: eu vou obedecer, Deus mandou sair. E esse casal, que recebe uma ordem de Deus, eles recebem também uma promessa de Deus. Vão, saiam, vão para onde eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer de vocês uma grande nação. Eu o abençoarei e engrandecerei seu nome. Olha Deus falando da bênção aqui. Eu vou abençoar a sua vida. Abraão, Sara, vocês serão abençoados. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E aí esse casal, já com seus 75, seus 65 anos, eles pegam e saem. Eles fazem uma coisa interessante aqui, eles obedecem. Obedecem à voz do Senhor. E vou dizer uma coisa para vocês: eles saem, eu acho que eles saíram super animados, eles saíram todos empolgados, porque afinal de contas Deus falou com eles receberam uma promessa: Deus vai abençoar a nossa vida, nós teremos a bênção de Deus, oh aleluia, e nós vamos. Eles saíram super animados. Talvez aí no primeiro mês estava aquela empolgação, acho que até os passos deles estavam mais rapidinhos. Vamos, o Senhor está apontando algum caminho para nós, vamos. Eles estavam animados. Abraão e Sara, 75, 65 anos, lá parece que até o vigor foi renovado neles. De 75 anos, Abraão está com uma força de 25 anos. Mas o fato, queridos, que o tempo vai passando. Entra ano, sai ano. E eles lá permanecendo fiéis ao Senhor. E eles obedecendo ao Senhor. Abraão e Sara, um olha para o outro. E aí já passou um tempinho, né? Não, Deus vai abençoar a gente. 5 anos. Não, Deus vai abençoar a gente. 10 anos. E Abraão olha para Sara, Sara olha para Abraão. E aí? Não sei, né? 15 anos. Nada, negócio. E aí, queridos, algumas coisas acontecem na nossa vida. Algumas coisas acontecem. O tempo vai passando, passando. Você já teve essa sensação de que o tempo está passando e não tem nada acontecendo na sua vida? Você já teve essa sensação de que, puxa, mas eu estava animado antes. E parece que a bênção, algumas coisas que sonhamos, algumas coisas que planejamos, sonhos do nosso coração, parece que nunca vai chegar. Você já teve essa sensação de que parece que nada está acontecendo na sua vida? E você continua fiel e continua servindo o Senhor? Eu estou obedecendo. Entra ano, sai ano, nada acontece. Eu não sei se você já teve essa sensação.
de olhar muitas vezes para o seu vizinho, vizinho incrédulo, tá? Vizinho incrédulo, não crê em Jesus. Pode ser gente boa, pode ser o que for, mas não crê em Jesus. E parece que ele está mais feliz que você. Parece que dá tudo certo para ele. E a gente até começa a pensar, puxa, ele é mais abençoado que eu. É mais abençoado que eu. A gente começa a pensar, né, na bênção, né? Fala assim, puxa, mas a bênção para os servos do Senhor, isso e aquilo, tal. E o meu vizinho incrédulo, que está fazendo tudo virado no giraia, tudo dos avessos lá, parece que ele é abençoado. E eu aqui, entra ano e sai ano, e nada acontece na minha vida. Muitas vezes pensamos assim. Muitas vezes nos identificamos com Sara. Só nos falta rir para não chorar. Não sei quais são os seus planos, seus sonhos, seus projetos. Não sei se você está precisando de uma bênção de Deus. Eu não sei a sua história. Mas o que eu sei é que muitas vezes a gente espera e as coisas não acontecem no nosso tempo. Muitas vezes as coisas não acontecem do nosso jeito. Eu não sei qual é a sua história de vida. Quais são os sonhos, muitas vezes, que foram enterrados na sua alma e no seu coração. Eu não sei por qual causa você tem orado, dia após dia, talvez até há anos orando, e parece que nada acontece. Parece que as dificuldades vêm, algumas lutas, e os sonhos de Deus só se distanciando. Alguns sonhos só de se distanciando. E aí olhamos para nós mesmos. Abraão olhou para ele, olhou para Sara. Um homem de 100 anos. Minha mulher está com 90 e ainda, quando estava mais forte, mais firmona, ainda era estéril. Nós olhamos para nós, para as nossas limitações. Nós olhamos para nós aquilo que nós podemos fazer. E a gente vê que a gente não pode fazer nada diante de algumas situações na vida. Pastor, já tentei o plano A, o plano B, o plano C, já estou no plano F e o negócio não anda, não desenvolve. Muitas vezes olhamos para as situações ao nosso redor. Nós, além de olharmos para nós mesmos, para as nossas limitações, nós olhamos para a situação ao nosso redor. Ah, porque a política, ah, porque a economia, ah, porque fulano, ah, porque lá daí ele se mudou, ah, porque aconteceu isso. E daí a gente começa a colocar um monte de empecilhos. E a gente olha para um lado, a gente olha para outro, a gente olha para várias situações, para nós mesmos, e enquanto isso, Deus manda a gente olhar para o céu. Lá em Gênesis 15, versículo 5, Deus fala, olhe para os céus. Olhe para os céus e conte as estrelas, se você pode contá-las. Assim será a sua posteridade. Enquanto nós olhamos para nós olhamos para a situação, Deus está falando para mim e para você nessa manhã, olhe para o céu, meu filho, olhe para o céu, minha filha. E aí ainda você pode chegar e falar assim, pastor, eu olho para o céu, mas parece que as nuvens estão negras demais. Eu olho para o céu, mas o céu está nublado. O céu está nublado. A gente não consegue mais olhar para as estrelas.
Quando muitas vezes nós vamos numa clínica médica e o exame não dá bom. O céu está nublado. Quando nós vamos fazer uma prova na faculdade, na escola, e parece que a gente vai mal. O céu está nublado. Não conseguimos enxergar as estrelas. Quando nós estamos desempregados. E já entregamos currículo para tudo quanto é lugar. E estamos há meses desempregados, ou talvez até anos desempregados. E você chega ao ponto de falar assim, já nem entrego mais currículo. Já desanimei. Já não tenho mais sonhos. Já não tenho mais projetos. Nós não conseguimos enxergar as estrelas. Quando nós olhamos para o nosso lar, para a nossa casa, e muitas vezes os nossos filhos não querem saber de Deus, são meninos bons, meninos bonzinhos, isso e aquilo, mas eles não querem saber de Deus. Nós não conseguimos enxergar as estrelas, e o céu parece que está nublado, com nuvens carregadas, quando o nosso lar, muitas vezes está quase se desfazendo, ou já se desfez, e você fala, não existe mais esperança para mim. Nós não conseguimos mais contar as estrelas, porque a única coisa que nós conseguimos enxergar é um céu nublado com nuvens carregadas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa. Nós não vemos muitas vezes estrelas. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar as estrelas. Mas elas continuam lá. Nós não vemos muitas vezes estrelas. Mas elas permanecem no céu. Estão por trás das nuvens. Mas elas estão lá. Não sei qual a sua situação. Eu não sei qual é a sua história. Mas Deus falou para Abraão e deu recadinho para Sara também, dizendo: acaso há coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Será que Deus poderia dizer, puxa, agora ficou mais complicado, porque Abraão estava com 75 anos quando eu mandei ele ir. Puxa, agora está com 100. Puxa, dificultou agora para mim. Agora você poderia até pensar, puxa, agora a coisa está mais complicada, pastor. Aconteceu a situação assim, assim, assado, demorou o negócio, minha dívida aumentou. Estava devendo tanto lá no banco, agora não sei o que, os juros, isso, aquilo. E Deus fala para você nessa manhã, acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ah, Deus, o Senhor pode curar. O Senhor pode curar a gripe. O Senhor pode curar até Covid. Mas essa enfermidade, Senhor, acaso a coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Muitas vezes não enxergamos estrelas, mas elas continuam lá. Elas continuam lá. Por isso, queridos, ao invés de rir, eu digo para você, sorria. Sorria. Sorria, meu irmão. Como assim, pastor? Não ria, mas sorria. Sorria. Porque antes de mudar a situação, Deus quer mudar o seu coração. Antes de mudar aquilo que você está vivendo, Deus quer mudar, quer trabalhar com você, com a sua vida.
Olha só o que diz lá Gênesis 12: farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus estava falando aqui? Olha, eu vou abençoar você. Você será uma bênção. E aí eu faço uma perguntinha para você. Você sabe o que é bênção? Bênção não é aquilo que o seu vizinho tem a mais que você não tem. Bênção é aquilo que vem das mãos de Deus para você e que você consegue passar para os outros, que você consegue repartir. A bênção não pode ser retida para nós. Nós não podemos segurar a bênção de Deus. Aquilo que a gente segura, eu vou dizer uma coisa para você, não é bênção. Se você segura, pode se tornar, cuidado meu irmão, minha irmã, pode se tornar maldição na sua vida. Porque se você retém, você pode ser avarento. Se você retém a bênção de Deus, você pode ser, muitas vezes, achando que você está por cima da carne seca. Porque se você retém a bênção de Deus, você pode muitas vezes se encher de vaidade, de orgulho. Por isso o texto fala aqui, em vocês serão benditas todas as famílias. Eu vou abençoar vocês, mas as outras famílias serão abençoadas através de vocês. Isso que é bênção. Muitas vezes a gente não tem recebido a bênção de Deus porque a gente quer reter, a gente quer segurar, mas antes de mudar a situação, Deus quer trabalhar com o seu coração. Muitas vezes a gente está pensando assim, Deus, eu queria que o Senhor aumentasse meu salário. Uma vez eu ouvi um pregador falando, e ele falou o seguinte, falou assim, meu irmão, pensa aí igreja, quanto você quer ganhar por mês? E o povo ficou lá, né, com a cabecinha 1000 por hora, né? Deus, agora, eu quero, talvez um pensasse lá, puxa, eu ganho tanto, quem sabe se eu ganhasse, né, o tanto, né, elevado ao quadrado? Não, o quadrado é pouco, ao cubo, né? E a gente fica pensando. Daí o pastor lá, mais espertinho, pegou e falou assim, agora então você vai dar o dízimo daquilo que você está pensando que você vai receber agora. Daí o povo ficou tudo em crise, né? Mas é isso, queridos. Benção aquilo que nós recebemos de Deus, mas que a gente não segura, a gente não retém. Benção aquilo que a gente recebe e que a gente pode passar para o outro. Não precisa ser muita coisa. Você recebeu, de repente, um lanchinho. Eu lembro uma vez um pastor chegou para mim e falou assim, pastor que era tio da Elaine. Ele chegou e falou para mim o seguinte, quando eu ia casar com a Elaine, estava noivo e ia casar com ela, ele me chamou de canto e falou assim, cuide bem dela, viu? Jesus amado, claro que vou cuidar, né? Daí ele falou uma coisa assim, se você, no tempo bom, leva ela a passear, leva em restaurante, mas se não puder, reparta, nem que seja um cachorro quente com ela, mas reparte. Às vezes a gente vê gente na rua que recebe lá uma marmitex, alguma coisa, e está comendo ali, de repente tem um cachorrinho do lado, ele não consegue dar uma coxa de frango para o cachorrinho lá ainda. Ele está repartindo, gente. Está repartindo, a gente precisa aprender o que é bênção. A bênção a gente recebe de Deus para abençoar o outro. Sara, Abraão, eles precisavam aprender isso. Eu vou abençoar vocês, eu vou engrandecer o nome de vocês, mas em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar para que vocês sejam uma bênção para todas as famílias da terra. Por isso, antes de mudar a situação, Deus estava mudando o coração. E quando Deus muda o nome de Sarai para Sara, o nome dela era Sarai, e Deus fala assim, já não mais te chamará Sarai. Abraão, você vai chamar sua esposa agora de Sara, porque Sara significa princesa, mãe de nações. Sabe o que significa isso? Deus estava falando assim, olha, Sara não vai mais se comportar como Sarai, mas de agora em diante ela vai se comportar como Sara, como uma princesa, como mãe de nações. E muitas vezes Deus está requerendo isso de nós. Deus quer fazer uma mudança na nossa vida.
E está falando assim: Guilherme, você não vai ser mais o Guilherme lá do passado, você é o Guilherme agora meu servo. Então você tem que ter uma postura do servo que honre e adore o Senhor nas suas posturas hoje. Já não te chamarás mais Sarai, mas sim Sara. Então deixa de ser Sarai e haja e viva como Sara. Viva como uma abençoada, viva como uma princesa, viva como mãe de nações. Nós queremos primeiro receber a bênção de Deus, para depois mudar nossa atitude. Se a gente for olhar no texto bíblico, primeiro Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Depois Deus deu o filho para ela. Depois Deus deu o filho para ela. Deus disse a Abraão: sua mulher não se chamará mais Sarai, mas Sara. Ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. A gente precisa mudar nossa postura. A gente quer receber a bênção? Não espere a bênção chegar primeiro. Mude sua postura e receba a bênção de Deus. Segunda coisa, sorria. Sorria porque Deus gosta de agir no impossível. Deus gosta de agir no impossível, queridos. Sabe por que Deus gosta de agir no impossível? Porque se fosse no possível a gente fazia. E a glória não seria dele. Mas Deus quer agir no impossível. Olha só a história aqui. Olha só o que diz Paulo aqui aos Romanos. Sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Olha só, puxa vida, já estava difícil com 75 anos, agora imagina com 100. Sara já era estéril, novinha, agora envelheceu, piorou o negócio. O texto fala também aos hebreus, pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, também de um homem só, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus. Deus gosta de agir no impossível. Existe alguma situação impossível na sua vida que você fala assim: agora não tem mais jeito? Eu quero dizer uma coisa para você: agora quem vai entrar em cena é o Senhor. Agora quem vai agir é Ele, não é mais você, meu irmão, não é mais você, minha irmã. Dobre o seu joelho, coloca diante de Deus a sua causa e Ele agirá. Acaso existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para Deus? Nada para o Senhor é difícil, nada é impossível para Ele. Ele age no impossível, porque o impossível pertence ao Senhor. Existem situações na sua vida que você precisa chegar e confiar, falar assim: Senhor, está nas tuas mãos, eu não posso fazer nada, eu tiro a mão. Quando você tira a mão, Deus põe a mão dele. Deus põe a mão dele. O Senhor falou para Abraão, o texto fala aqui que Abraão estava quase morto. Estava quase morto. Um homem praticamente morto. Eu acho interessante esse texto quando fala de um homem praticamente morto. Abraão estava morto para a paternidade. Sara estava morta para a maternidade. Mas é exatamente nessas horas que Deus age. Foi quando Lázaro morreu que Jesus foi lá para ressuscitá-lo. Foi quando o povo estava encurralado, de um lado do Mar Vermelho e do outro lado vindo o exército do Egito, que Deus interviu. Falou: agora nós vamos morrer aqui. Deus intervém. São nessas situações que Deus gosta de mostrar o seu poder, a sua graça. E foi quando Satanás, quando os inimigos da fé cristã falaram assim: nós vamos matar Jesus Cristo, esse homem, esse revolucionário, nós vamos cravar ele na cruz, e nós vamos acabar com essa história. Quando pregaram Jesus na cruz, talvez muitos estivessem lá batendo palma e falaram assim: agora acabou essa história.
Eu quero dizer para você, foi aí que Deus manifestou mais ainda a sua glória. Foi aí que Deus manifestou mais ainda o seu poder. Foi na morte de Cristo que Deus manifestou mais ainda o seu amor, mais ainda a sua presença, mais ainda o seu agir. Porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Abraão e Sara estavam mortos para a maternidade e a paternidade. Isaac vem como que uma espécie de ressurreição. E talvez nessa manhã Deus queira ressuscitar sonhos que já morreram, já estão enterrados faz tempo no seu coração e na sua alma. Porque o Senhor é aquele que ressuscita os mortos, é aquele que dá vida àquele que já morreu. E que traz esperança àqueles que já desistiram de tudo. E foi quando pensaram que podiam acabar com Jesus. Jesus, ele ressurge. Porque Ele é a vida. É Ele que dá vida. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Acaso para Deus existe alguma coisa que Ele não possa fazer? O Senhor não se esqueceu de Sara. O Senhor não se esqueceu de Abraão. O Senhor não se esqueceu de você. Por isso, sorria. Sorria. Deus não se esqueceu de você. Eu quero orar com você nesse momento. Não sei quais são os seus sonhos, não sei quais são os seus planos, muito menos as suas frustrações. Mas eu quero dizer uma coisa para você, em todas elas, Deus pode intervir. Em todas as situações, Deus pode manifestar sua graça. Eu queria que você, nesse momento, fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. E que você aí, mesmo quietinho, onde você está, você colocasse talvez essa situação diante de Deus. Deus, eu já desisti, Deus, disso. Deus, já não acredito mais que isso possa acontecer na minha vida. Deus, já não acredito mais que eu possa ser feliz. Deus, eu não acredito mais que eu possa viver, que eu possa ser uma bênção, Deus. Eu não acredito mais que eu possa ajudar. Às vezes eu preciso tanto de ajuda. Mas o fato é que Deus quer mudar a sua história. Deus quer redimir seu casamento, a sua casa. Muitas vezes seu marido, sua esposa, seus filhos. Talvez a gente esteja precisando de um agir do Senhor na vida dos nossos pais. Relacionamentos, projetos, projeto profissional, projeto familiar. Não sei, não conheço a sua história. Mas eu digo uma coisa para você. Se você acha que já acabou tudo, que o seu projeto, seu sonho, seus planos, eles até já estão mortos, o Senhor Jesus pode ressuscitá-los. Ele tem poder para isso. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero clamar, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui. Não sei, Deus, quais as dificuldades, sonhos que cada um aqui, ó Deus, muitas vezes teve, ou ainda guardam no coração. Talvez alguns aqui estejam esperando o Senhor agir. Eu peço, Deus, que eles continuem obedecendo o Senhor. Que eles continuem, Deus, fiéis ao Senhor.
Que eles continuem, Deus, confiando no agir do Senhor. Fortalece, Deus, a vida dos meus irmãos. Fortalece a fé. Restaura a esperança. Mas, Deus, muda a nossa vida, Deus. Que a gente não seja mais o mesmo, esperando a bênção acontecer para a gente abençoar. Esperando a gente receber alguma coisa para poder dar. Mas que o Senhor mude as nossas posturas. Assim como o Senhor abençoou e mudou o nome de Sara, para que ela já fosse princesa, antes de ser mãe. Que o Senhor mude o nosso coração, mude as nossas atitudes, mude a nossa vida, para que a gente possa abençoar e ser abençoado por Ti, Deus. Ser com cada vida, Deus, sonda cada coração. Ó Deus, cada pedido que talvez esteja sendo levantado, cada sonho que talvez esteja sendo relembrado aqui, colocamos nas Tuas mãos, Jesus, para que o Senhor haja com a Tua graça, com Teu amor e com Teu poder, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos colocar em pé, queridos, vamos cantar essa última canção.